Abra sua Bíblia no livro de Salmos 27. Salmo 27, do versículo 1 em diante, tá bom? Nós vamos até o 7. Senhor Deus, abençoa a palavra desta manhã, que através dessa palavra a fé esteja no coração de cada pessoa, porque sabemos que através da fé, meu Deus, que o Senhor abençoa. Nome de Jesus. Vamos lá. Versículo 1, capítulo 27. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Amém, pessoal? Preste atenção nessa palavra. Aqui fala assim: anelo pela presença de Deus. O que pode ser a presença de Deus na vida de um homem, né? O que é que pode ser a presença de Deus? Será que a presença de Deus ela tem um grande significado na minha vida? Sim. Porque se a presença de Deus está comigo, então Deus também está comigo. O salmista Davi, nesta palavra, você vê que ele declara a confiança nele em Deus. Ele aqui está fazendo uma declaração de confiança. Ele está dizendo que o homem pode se levantar contra ele, que a perseguição pode se levantar contra ele, que uma guerra pode estourar contra ele, aconteça o que acontecer, mas ele diz que eu vou crer em ti, eu não vou desanimar, eu vou confiar em ti. Aí você fala assim, mas o Deus a quem eu não vejo. Por isso que Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas crê. Quer dizer, o homem é muito mais bem-aventurado por não ser como Tomé, que Tomé só creu quando Jesus mostrou as chagas, né? Quando Jesus mostrou o ferimento na costela, foi que Tomé creu. Mas ele disse que nós somos muito mais bem-aventurados, porque não vimos a ele, mas cremos nele. E aqui Davi, ele faz uma declaração de fé, de confiança e de amor a Deus. Ele diz que tudo pode acontecer, mas ele não vai temer, porque não existe ninguém maior do que Deus. Mas, irmão, dá para a gente parar para pensar nisso aí? A gente vê a criação do mundo e tudo é muito grande, mas quem criou foi Deus. Qual a esperança que eu tenho? Por que Deus levou Abraão lá fora? Quando Abraão estava reclamando, Senhor, cadê o filho que o Senhor me prometeu? Será que toda a riqueza que eu vou acumular vai ser para o meu mordomo, Eliezer? Será que toda a riqueza que eu estou tendo, que o Senhor está me dando? Então, sabe aquele dia que você acorda, aquele dia que não é um dia bom, é um dia ruim, aquele dia que você acorda e vem um desejo de desistir de tudo, vem um desejo de duvidar de tudo, vem um desejo de brigar com todo mundo tem esse dia mau. Por isso que a Bíblia nos ensina, né? Que contra o dia mau eu tenho que me revestir do poder de Deus, para que o dia mau não me destrua. Todo mundo tem que ter esse cuidado.
Você tem que ter cuidado com o seu dia mau. Porque o teu dia mau pode fazer você desistir da tua fé. Pode fazer você desistir do teu Deus. Pode fazer você desistir da sua salvação, da sua promessa. Você tem que ter muito cuidado, porque por conta do dia mau, às vezes nós somos traídos por esse dia. Por esse dia. Esse é um dos cuidados que você tem que ter. Porque nesse dia você pode tomar uma decisão de separar do casamento. Nesse dia você pode tomar uma decisão de deixar o teu emprego. Nesse dia você pode tomar uma decisão, não vou mais para a igreja. Esse dia é um dia perigoso na vida do homem. Por isso que a Bíblia diz que contra o dia mau, que eu venho me revestir de todo o poder de Deus contra o dia mau. E todo mundo quando acorda já sabe do dia mau. É aquele dia que eu não estou disposto. É aquele dia que alguma coisa já me acontece no levantar da cama para que eu possa viver um dia mau. Você tem que ter muito cuidado contra esse dia. Porque é um dia que você vai magoar pessoas. É um dia em que você vai entristecer pessoas. E aí que vem um cuidado que a gente tem que ter. A Bíblia não diz? Se eu me mostro fraco no dia da minha angústia, a minha fé, será pequena. Então você tem que ter muito cuidado contra esse dia mau. Porque Abrão, ele teve o seu dia mau. E foi naquele dia que ele disse para Deus: Senhor, será que o meu milagre não vai vir? O que eu mais quero é ser pai. Mas será que esse dia não vai vir? Como quem diz, eu estou cansado. O Senhor tem me dado prosperidade, o Senhor tem me dado bens materiais, o Senhor tem se mostrado para a minha pessoa, mas o que é que há? Cadê o filho que o Senhor prometeu? Cadê o filho que eu tanto quero? Porque assim, todos nós temos uma exclusividade, não é verdade? Todos nós temos uma exclusividade, todos. E aí que está também um outro perigo, porque por conta dessa exclusividade, você não vê os outros milagres que acontecem na tua vida. Esse é outro grande perigo. Você tem uma exclusividade, você tem um milagre que você quer muito, e esse milagre tem demorado. E por conta de você estar tão fitado naquele milagre que você quer, que é uma exclusividade sua, você tem esquecido do livramento que Deus dá, da cura que Deus dá, da prosperidade que Deus dá, da porta que Ele abriu e muitas outras coisas que você tem deixado passar desapercebido. Por quê? Porque você tem uma exclusividade. Os teus olhos estão voltados para aquela exclusividade. Os teus pensamentos estão voltados para aquela exclusividade. E aí você tem esquecido ou não tem visto os outros milagres que Deus tem feito. Os outros cuidados que Deus tem tomado com a sua vida. E aí onde nós nos perdemos, é aí onde nós entristecemos o Espírito Santo, é aí que nós muitas das vezes pecamos. É um outro cuidado que você tem que ter. O cuidado contra o dia mau, que pode ocorrer essa exclusividade, de você perceber que é o dia de cobrar exclusividade, e aí vai juntar duas coisas, e possa ser que seja o dia que realmente você vai pecar. Vai ser aquele dia em que você vai se entristecer, vai ser aquele dia que você vai entristecer o Espírito Santo, vai entristecer amigo, vai entristecer família. E por isso que nós temos que ter muito cuidado. Temos que ser sensível ao que está acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor. O que acontece ao meu redor? É o que me acontece aqui nesse altar. O que pode ser meu derredor? É o que acontece depois desse altar. O meu redor é a coisa mais próxima. O meu derredor são as coisas pertencentes a mim, que estão mais distantes de mim, mas que faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida. Então eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter sensibilidade para não ser grosseiro com Deus. Às vezes nós somos grosseiros com pessoas que nem merecem a nossa grosseria. Mas tudo por falta de vigilância da nossa parte. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque Abraão
quando Deus chamou Abraão, que Abraão estava reclamando, porque Abraão foi sensível. Abraão disse: o Senhor tem me dado livramento, o Senhor tem me prosperado, mas tem algo que é a minha exclusividade, é o meu filho. Eu ainda não vi. Será que tudo que eu vou conquistar eu vou deixar para uma pessoa estranha? Porque o mordomo não deixa de ser uma pessoa estranha, não é uma pessoa que nasceu das minhas entranhas. E ele queria uma pessoa nascida da sua, né, do seu corpo, do corpo da esposa. Então esse é um cuidado que você tem que ter. Cuidado de perseverar, cuidado de não querer desistir, porque o que Deus prometeu está prometido. Não vai ser diabo, não vai ser ninguém. O perigo é você mesmo. O maior perigo, as pessoas culpam o diabo, as pessoas culpam o vizinho, culpam fulano, culpam ciclano, mas o maior perigo contra nós às vezes somos nós mesmos, com as nossas decisões, com os nossos sentimentos. Às vezes nós somos o perigo. Você começa a comentar: por que as coisas não dão certo na minha vida? O culpado é você mesmo. Às vezes o culpado é você, com as suas decisões, com os seus sentimentos errados, e você não percebe. As pessoas até te dizem que o culpado das coisas não dar certo na sua vida é você mesmo, mas você não quer aceitar, porque você tem deixado o teu sentimento mandar na tua vida, porque a coisa tem que ser do meu jeito. Eu sempre acho que estou certo, e essa coisa de eu achar que sempre estou certo, essa coisa de eu achar que a coisa tem que ser do meu jeito, vai me fazer caminhar sempre na derrota, no sofrimento. Vai sempre me fazer caminhar sem que eu veja a mão de Deus para me ajudar, porque eu tenho andado pela força do meu braço e tenho esquecido que quem me abençoa é Deus, mas eu tenho que deixar Ele me guiar. E eu não posso esperar que Deus desça para me dirigir o caminho. Eu tenho que confiar nos profetas que Deus deixou aqui na terra. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Você veio ouvir a palavra de Deus, mas quem vai falar dessa palavra de Deus? É o profeta que Deus levantou nesse endereço. Mas quando se trata de Abrão era diferente. Quando se trata de Abrão era diferente. É tão diferente que Deus disse: Abrão, saia para fora. Como quem diz: será que tu esqueceu quem eu sou? Será que tu deixou de ter conhecimento da minha grandeza? Aí disse para ele: vem aqui para fora. Ele veio. Conte as estrelas se você pode. O que era que Deus queria ali? Deus queria que ele visse a sua grandeza. Deus queria que ele visse a sua grandeza, porque sabia que se ele visse a grandeza e lembrasse da grandeza dele, Abrão ia ficar calmo, Abrão ia se render. E foi o que aconteceu. Abrão saiu, olhou para o céu e viu que tudo ali pertencia a Deus, viu que Deus fez tudo em 6 dias. Então Abrão ficou calmo e aguentou mais um tempo de perseverança. Um outro terceiro problema na nossa vida, sabe o que é? Ansiedade. Esse é um terceiro problema na nossa vida, e é o que está aí fora, né? As pessoas estão enlouquecendo com tanta ansiedade. A ansiedade está matando, está destruindo casamento. A ansiedade está provocando suicídio. A ansiedade está trazendo muito mal às pessoas. A ansiedade me faz tomar decisões erradas. A ansiedade me faz entristecer pessoas. É outro cuidado que eu tenho que ter. Esse é o terceiro cuidado, anote aí. O terceiro cuidado que eu tenho que ter com a vida. Cuidado com a ansiedade. Estou na fé com meu Deus, estou lutando com meu Deus, estou certo que a promessa que Deus me fez, ela vai vir sobre a minha vida. Eu não vou desanimar, eu não vou duvidar, eu vou crer e acabou. Mas para que eu não pratique esses 3 pecados,
Eu tenho que estar ligado com quem? Com Deus. Eu preciso estar ligado com Deus, porque se eu não estiver ligado com Deus, aí eu vou praticar esses 3 pecados. Vai vir o dia mau, eu vou me entregar ao dia mau. Vai vir o dia da ansiedade, eu vou me entregar à ansiedade. Porque essas 3 coisas estão todas ligadas ao dia mau. Não deixa de ser o dia mau. Eu poderia muito bem aqui pegar um pincel piloto, num quadro, e escrever aqui, dia mau. E abrir uma chave bem grande. E lá vai eu com os derivados do dia mau. Você ia ver quantos ia aparecer aqui. Então eu tenho que ter cuidado com esses dias, com esse dia mau. Com esses dias que vão aparecer. É inevitável que esse dia venha. É o dia da dor de cabeça. É o dia da unha encravada. É um dia que me disseram não quando eu queria que me dissessem sim. É um dia em que eu queria fazer alguma coisa, fechar o negócio, mas que deu errado. Vai aparecer sempre. Eu tenho, para que eu possa vencer o dia mau, eu tenho que estar agarrado a quem? A Deus. Andar na confiança com Deus, para que eu possa vencer tudo isso. E amanhã, a minha promessa possa chegar. A necessidade que nós temos de estar o quê? Unidos. A quem? A Deus. Porque se eu não me unir a Deus, eu não vou ter essa força. Eu preciso me unir a Deus. Eu preciso. E aqui, o salmista Davi, ele foi feliz quando ele declarou esse amor, essa fé, essa confiança a quem? A Deus. Ele já declarou, ainda que venha uma guerra contra mim, ainda que venha o meu inimigo, ainda que aconteça isso, ainda que aconteça aquilo, eu vou estar diante de ti. Eu vou estar confiando em ti. Tudo bem, mas é assim que você tem que viver, é assim que eu preciso viver. Eu tenho que andar até o último dia da minha vida, porque senão eu vou perder o céu. Eu vou acabar perdendo o céu. Se eu não vigiar a minha caminhada, se eu não perseverar como Deus quer que eu persevere, eu vou perder minha salvação. Eu vou perder aquilo que eu tenho que ganhar. Por quê? Porque eu não vigiei. Eu fui ansioso. Eu não venci o dia mau. O dia mau sempre me venceu. E por conta disso, é que eu estou na vida que estou. Mas eu tenho que confiar em Deus. Ainda que eu veja tudo dando errado, mas eu preciso confiar em Deus. Cuidado com os atalhos. Cuidado com os atalhos. Tem pessoas que gostam muito de atalhos. Cuidado com os atalhos. Cuidado com os atalhos. Aí ele fala assim, no versículo 4. Só, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevará-me sobre uma rocha. Amém? Ele disse, Senhor, eu quero continuar nessa fé, quero permanecer na tua casa, porque eu sei que no dia de um problema grande, eu sei que no dia da situação difícil, eu sei que o Senhor vai me ocultar do perigo, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me livrar, eu sei disso, por isso eu quero poder contemplar a tua presença todos os dias. Amém? É o que nós precisamos fazer. Às vezes nós podemos ir 3 vezes na igreja na semana, só vamos uma. Às vezes nós podemos ir 2 vezes, nós só vamos uma. Mas no dia que eu vou, eu quero que me aconteça o que eu desejo. Eu pergunto a você, será que você está sendo justo? Será que você está certo? Você escuta o salmista falando isso aqui, pedindo para morar na casa de Deus, para ter todos os direitos que ele necessita, e de repente você vem na igreja uma vez só por semana.
E você quer que nesse dia seja todos os dias da tua vida? Num dia só, se resuma em toda semana? Será que eu estou certo? Será que eu posso querer o carinho da minha esposa se eu passo a semana toda maltratando ela? Será que eu só posso dar carinho a ela na hora que eu necessito dela? Será que eu estou sendo justo? Então, esses são os cuidados, as observações que você tem que fazer. Você tem que fazer essas observações. Será que as pessoas só prestam para mim quando eu preciso delas? Será que Deus só é Deus quando eu estou feliz? Será que Deus só é Deus quando Ele me dá o milagre que eu quero? Será que Deus só é Deus quando me dá a promessa que eu necessito? Será que Deus se resume só nisso? Deus não tem mais importância na minha vida? Será que é isso? E você tem que aprender diferente. Se alguém lhe ensinou isso, você está errado. Nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Por quê, bispo? Porque Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono da nossa salvação. Então tudo que eu planto aqui hoje, tudo que eu planto no meu dia a dia com Deus, eu vou colher mais tarde. Mais tarde eu vou colher. Mas é necessário que eu aprenda isso. Que eu não veja Deus somente para o momento da minha dificuldade. Que eu só veja Deus para me curar. Que eu só veja Deus para me prosperar. Que eu só veja Deus para o meu casamento. Está tudo errado. Deus é tudo isso. Mas Deus é para a vida toda, porque Ele é o dono da minha salvação. E quando eu morrer, quem vai cuidar da minha alma? Tem alguém fora Deus? Tem o diabo. Aquele que Jesus disse que veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus, o que diz a sua palavra? Jesus disse, mas eu não. Eu vim para trazer vida. E vida com abundância, ou seja, e quando Ele fala dessa abundância, Ele não fala só de situação financeira. Essa vida com abundância, Ele está falando de alegria, de saúde, de comunhão, de paz, de prosperidade e tudo mais. Mas é necessário que eu tenha uma aliança com Deus. É necessário que eu tenha uma comunhão com Deus. Era disso que Davi estava falando, de uma comunhão que ele tinha com Deus. Por isso ele tinha essa confiança. Olha o que ele fala no versículo 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercaram. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ele disse, olha o que ele falou aqui, né? Ele disse, eu tenho certeza que o Senhor exaltará a minha cabeça. Claro, se eu estou na presença de Deus, se eu vivo buscando em Deus, se eu persevero na presença de Deus, então chega o momento que Deus me exalta. Ou vai sempre me exaltar na hora certa. Por quê? Porque eu tenho sido fiel. Porque eu tenho perseverado. Porque eu tenho andado na sua presença. Porque eu não deixei de crer nele. Então, esse Deus há de me exaltar. E como é que Ele vai me exaltar? Me exaltar exatamente nas prioridades da minha vida. Do que eu falei para você há pouco tempo atrás. Será que você lembra? Que eu falei de exclusividade? Pois está aí a hora, vai chegar a hora das minhas exclusividades. Aquilo que eu pedi para Deus. Tanta coisa material, é uma casa, é um carro, é uma roupa, é um emprego, é a prosperidade. Vai chegar a hora. Mas primeiro eu tenho que me tornar servo de Deus, filho de Deus. Eu tenho que perseverar, andar na sua presença. Eu não posso ir à igreja somente atrás disso e daquilo, não. Eu tenho que ir na igreja atrás de Deus. E quando eu vou na igreja e contemplo a presença de Deus, então a presença de Deus vai me fortalecer. De uma maneira tal que Ele vai me exaltar, para que todo mundo veja. Mas é necessário que eu ande na sua presença. Olha o versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim
e responde-me ao meu coração me ocorrer. Buscai a minha presença, a tua presença. Não me escondas, Senhor, da tua face. Não rejeites com a ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. E não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina, meu Senhor, o teu caminho e guia-me por veredas planas, por causa dos que me espreitam. Então, essa foi a oração, essa foi um pedido de Davi, para que Deus pudesse ser com ele. E ele falou por que ele pediu que Deus fosse com ele. Por conta dos seus inimigos, ainda que meu pai, ainda que a minha mãe me despreze, mas eu vou crer que o Senhor não vai me desprezar. Então, esta fé, irmãos, que nós precisamos ter. Eu sei que às vezes nós chegamos numa igreja e a palavra ela vem como um imediatismo na nossa vida. Eu sei. E isso nos deixa muito feliz. Isso nos deixa muito feliz. Mas será que Deus é só isso? Será que o meu Deus é o Deus do imediatismo? Você hoje manda um garoto estudar, o que é que ele faz? Ele abre o computador e ele vai para o resumo do livro. Porque tudo para eles hoje está desse jeito. O imediatismo está presente na vida do povo. Mas tem situações que não tem imediatismo. Tem situações que tem um processo. Tem um processo para me alcançar o que eu quero. A árvore eu tenho que plantar a semente. Eu tenho que adubar a terra. Eu tenho que pastorar o crescimento dela para depois colher o fruto. Então tem coisas na minha vida que tem um curso, tem um processo. E assim é a fé do homem com Deus para poder alcançar o que Deus quer. Embora a igreja ofereça promessas e mais promessas, mas ele promete, como eu prometo também. Mas nós sabemos que o parecer maior vem da parte de quem? De Deus. E pela fé nós falamos. E pela sua fé você recebe. Mas nem tudo. Nem tudo. Por quê? Porque tem situações que é necessária que eu venha perseverar. Que eu venha ter uma relação com Deus. Nem tudo na minha vida é de hoje para amanhã. Tem situações que nós precisamos de uma amizade. Temos que construir uma amizade, uma relação para poder alcançar o que eu quero. Eu tenho que ter paciência com isso. E a paciência não é cruzar os braços. A paciência é o que eu falo de perseverança. Quando eu aprendo isso, quando eu aprendo sobre a fé, que é a fé inteligente é essa. É aquilo que eu aprendi a confiar em Deus e nunca desanimar. Porque Deus está acima de todas as situações da minha vida, de todas as dificuldades, de toda a adversidade, e o meu Deus está acima de tudo isso. Isso é a fé inteligente. A fé inteligente, ela me leva à presença de Deus até o dia da salvação. Mas é necessário, gente. Irmãos, é necessário que eu crie uma aliança com Deus para que eu possa alcançar o que eu quero. Amém? Fica de pé no nome do Senhor Jesus.